Fernanda, sou desenvolvedora aqui na Blue e eu entrei pelo Movimento Codar esse ano, pessoal. Então, boa sorte para vocês. Então, o que é o Java OCA, né? O Java OCA é uma certificação que a gente tira, então é uma prova que você faz lá e conforme quantos exercícios você acertar, você pode passar ou não para conseguir essa certificação. E ele nada mais é do que uma certificação que garante que você tenha habilidades profissionais básicas. Esse é o primeiro nível, mas também existem outras certificações, que é a OCP, OCE e a OCN. Algumas outras, né? Esse é o livro que eu estou lendo, então ele é o Java OCA, ele é baseado no Java 8, que é esse que tem os lambdas, e ele é em inglês tudo, mas estou dando conta de ler. Então vamos lá. Esses são alguns capítulos que eu e um dos meus mentores, o Ismael Costa, a gente separou para eu ler. Então, eu comecei por eles. E o primeiro capítulo que eu vou falar dessa vez é esse Oracle Java Code Conventions. Os outros eu vou falar em outras partes, outros dias. Então, hoje, estima-se que a vida de um código você gasta 20% do tempo criando e testando esse código e 80% do tempo melhorando e dando manutenção para esse código. Então, para que essa manutenção seja mais leve e mais tranquila, né, o máximo possível, existem algumas convenções que foram criadas, né, boas práticas que todo desenvolvedor acaba criando, né? Então é uma coisa que já vem natural, na hora que você está começando a desenvolver, você já começa a utilizar elas. Então, o primeiro delas é o padrão de nomenclatura. Então, para classes e interfaces, a sua primeira letra de cada palavra é sempre maiúscula e você forma o famoso camel case, né? Que é as costinhas do camelo. Então, cada primeira letra de cada palavra sempre é maiúscula. Os métodos, a primeira letra é maiúscula e seguido o camel case normalmente, e os nomes devem conter verbos. Então, calcular parcelas, receber pagamento, pegar boleto, né? Get boleto, ou is pagamento. Se é um pagamento de cartão ou não. Outro padrão seriam das variáveis, então, assim como os métodos, a primeira letra é maiúscula e também seguido de camel case. Opa, a primeira letra é minúscula e seguido de camel case. E as constantes, elas são criadas para marcar variáveis que são static e final. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E elas são escritas com letras maiúsculas e separadas por underline. Então, as declarações de classes e os modificadores são uma outra convenção que também existe e que a gente pode modificar tanto o acesso de uma classe. Então, tem o public, o protected e o private, e tem os non-access modifiers, que é strict, FP, final e abstract. Então, para o Access Modifier, eles podem ser meio traiçoeiras, porque eles são 4 tipos de acessos, mas a gente só tem 3 modificadores, que é o Public, Protected e Private. O quarto modificador, e que está escondido aí, ele é o default, né, de quando a gente não coloca nenhum modificador na declaração da minha classe. Então, se eu só coloco classe, minha classe, ela vai ser default e vai ser esse último modificador default. Então, o acesso de classe. Quando a minha classe A, por exemplo, tem acesso a uma classe B, isso pode significar 3 coisas. Ela é uma instância de uma classe B, ela herda ou estende a classe B, ou ela acessa somente alguns métodos e variáveis dessa classe B. Para acessar esses métodos e variáveis, depende do controle de acesso desses métodos e variáveis. Isso significa que é visível. Se a classe A não pode acessar ou ver a classe B, o nível de acesso dos seus métodos e variáveis pouco importa, pois não são variáveis de uma classe para outra. Então, o default access
ele não possui nenhum modificador declarado e você pode pensar como um nível de pacote. Então, aqui no exemplo eu deixei o pacotinho 1 e o pacotinho 2. O pacote 1 tem a classe A e o pacote 2 a classe B. Se a classe A e B estão em pacotes diferentes e não possuem modificadores declarados, uma não pode instanciar a outra. Então, a gente precisa fingir que uma não existe, porque se a gente tentar acessar, o compilador vai reclamar. E aí, nesse caso, você pode colocar ou as duas classes do mesmo pacote, ou colocar uma das classes como public, para poder uma encontrar a outra. E, e aí, você pode, sempre quando você coloca como public, você tem que importar ela do mesmo jeito, mesmo sendo do mesmo pacote ou de outro. Então, aqui permite, né, todas as classes de todos os pacotes tenham acesso entre si a Public Access, e mesmo que você queira usar a classe pública, precisa importar. E agora, todas as classes de todo o sistema podem instanciar essa classe declarada como pública, e qualquer classe é livre para herdar ou estender, né, que, a não ser que essa classe seja marcada como Non-Access Modifier Final. Vou explicar mais para frente. Other non-access class modifiers, que daí seriam final, abstract e strict FP. Esses modificadores são adicionados aos controles de acesso nas classes. Então, uma classe definida pode ser definida como public e final. Mas não é sempre que podem ser misturados. Não se pode misturar final e abstract. O strict FP ele não foi abordado agora nesse capítulo do livro, então não vou poder falar sobre ele aqui para vocês com mais detalhamento. Então, aqui continuando um exemplo, é o Public Static Class e o Protect Abstract Class. O final class, quando usado na declaração de uma classe, ele significa que essa classe nunca pode ser herdada, porque isso vai gerar um erro de compilação. E aí, por que então, né, marcar uma classe como final? Porque, afinal, isso vai violar toda a noção de orientação a objetos e de herança, que vocês vão aprender em algum momento. Então, imagina que você não pode garantir que um objeto string, que é um objeto do Java, que ele vai se comportar no sistema que está rodando. E se os programadores pudessem herdar essa classe string e fazer o que eles quisessem, né, com essa classe, o mundo da programação não seria o mesmo. Porque daí, dentro do próprio Java, essa classe já não poderia ser a mesma para todo mundo, né? Outro cenário, com uma classe que não seja final, aí você conseguiria encontrar um problema, mas não teria acesso ao código-fonte. E aí você também não pode acessar o código e pode estender a classe e fazer um override, né? Você pode puxar aquele método e reescrever ele na sua própria classe e ajustar o código. Mas se a classe for final, você não consegue fazer isso. Então, na prática, você nunca vai usar final em classes. Pense sempre que o outro programador vai precisar estender essa classe e se ele não tiver acesso, não vai ser legal. O abstract class, ele nunca pode ser instanciado. Seria a única e exclusiva função dela é ser herdada. Então, por que não pode instanciar, né? Ela é muito abstrata. Então, pensa que você tem uma classe carro e ela possui métodos muito genéricos, que eles existem para todos os veículos. Mas você não quer que ninguém fique criando o objeto carro. Então, como se portaria, né? Como todos os métodos seriam implementados? Então, o programador que vai criar esses objetos, ele vai criar novos objetos, né? Que seriam os tipos de carro. Então, por exemplo, eu coloquei carros bonitos e legais aqui, BMW, Mercedes, o Batmóvel. Então, você teria todas essas classes, né, esses objetos que herdariam, né, que seriam implementados pela classe carro e teriam esses métodos da classe carro. E o resto, as próximas partes seriam dos outros capítulos do livro.
E eu espero vocês nos próximos para continuar falando sobre o livro do Já Você É.